Muito boa noite, sejam bem-vindos ao Jornal Blind Spot, à primeira edição de 2024. E por isso mesmo, esta vai ser uma edição especial e vamos trazer uma revisão do ano de 2023. E comigo então, como sempre, está aqui já o Nuno Machado, diretor do Jornal da Blind Spot. Boa noite, Nuno. Antes de mais, um bom ano e bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Boa noite para todos os espectadores e bom ano para toda a gente. Obrigado. Vamos então dar início ao nosso primeiro Blind Spot de 2024 e no programa de hoje vamos falar na guerra da Ucrânia, também falaremos das teorias da conspiração que se confirmaram e não foram poucas. Vamos falar sobre Portugal e mais este ano de 2023 que foi marcado por um excesso de mortalidade que ninguém se parece importar. E finalmente fecharemos com as figuras do ano e também com o habitual vídeo da semana. Sejam então muito bem-vindos. Começamos então com a guerra da Ucrânia. Quase 2 anos de guerra na Ucrânia, à qual juntamos, e não podemos nunca esquecer isso, 8 anos anteriores de conflitos com atrocidades de parte a parte, ou seja, uma guerra, um conflito que já de longa data. Mas, Nuno, porquê que me trouxeste então, nesta edição especial, este tema guerra da Ucrânia e o que é que nos tens então para contar? Bem, neste caso, não é tanto saber quem são os bons ou os maus nesta história, provavelmente há muitos maus de ambos os lados, e como já falámos anteriormente, são as populações, especialmente a ucraniana, a maior vítima deles. Portanto, isto serve mais para verificar a enorme propaganda a que estivemos sujeitos e dos perigos que a censura de outras fontes de informação representam para a população em geral. Relembrar que a Comissão Europeia bloqueou, a União Europeia bloqueou o acesso aos médias russos, como o Russian Today, logo desde o início da guerra. Não é que esse tipo de órgãos não fossem tendenciosos e que não fizessem propaganda, com certeza que sim. O problema é que a própria Comissão Europeia não teve qualquer contraponto e os cidadãos ficaram apenas com uma versão muito deturpada da realidade, e isso é sempre perigoso. Durante muitos meses houve uma campanha constante de que a guerra estava desastrosa para a Rússia e que a Ucrânia estava a ganhar a guerra. Provavelmente isso levou a se evitar uma maior valorização da paz e das conversações e o reconhecimento de pontos de vista de ambos os lados, eventualmente para um acordo, mesmo para os ucranianos, poderia ser melhor e evitar-se assim muitas mortes. E essa propaganda veio logo do topo, de entidades como a Comissão Europeia, neste caso von der Leyen, e temos um vídeo que partilhámos num artigo feito pelo Major General Carlos Branco, que eu pedia-te se pudesses partilhar, que é um desses exemplos. Sim, vamos ver então esse vídeo de Ursula von der Leyen. Russian military is taking chips from dishwashers and refrigerators to fix their military hardware because there are no semiconductors anymore. Russia's industry is in tatters. Neste caso, este tipo de afirmações de dizer que os russos necessitavam tirar chips das máquinas de lavar a louça e dos frigoríficos para o equipamento militar, aquele que é um dos exércitos melhor equipados do mundo, e que toda a indústria russa estava em frangalhos, este tipo de informação é uma distorção da realidade, e o problema é que isto passou sem qualquer escrutínio dos nossos jornalistas, coisas que seriam obviamente com um enviesamento e uma distorção muito elevada. E a comunicação social teve também uma participação ativa nessa propaganda e eu creio que também trouxeste um desses exemplos, não é? Sim, infelizmente participaram de facto ativamente nessa propaganda. Já vimos aqui outros exemplos em relação à guerra da Ucrânia, então peço-te só que partiste também mais este exemplo que é bastante explícito do que aconteceu. Vamos então ver aqui um exemplo desse jornalismo da propaganda. Dos grupos de resistência durante estes 8 meses já está. E depois, obviamente, esta imagem então é terrível para o Putin. Quer dizer, sim, mas... A imagem do centro de Kherson cheio de gente, uma praça que esteve sempre vazia durante a ocupação. Mas a propaganda está a dizer que isto é tudo montado. Sim, já vi também isso. Não sei se os nossos espectadores conseguiram perceber pelas imagens,
Mas nessa altura a Ucrânia estava numa contraofensiva contra a ocupação russa inicial, e a 11 de novembro de 2022 a Ucrânia reconquistou esta cidade de Kherson aos russos. E então, durante este Jornal da Noite da SIC, passaram imagens, supostamente dessa altura, com muita gente a sair à rua para comemorar essa reconquista, só que essas imagens, como se pode confirmar pelas imagens que passaram ao lado, são de uma publicação no Twitter de um político russo. Não são de 11 de novembro, mas sim de 5 de março, na altura da ocupação inicial pelos russos. Portanto, são imagens de 8 meses antes. Podem ver nessas imagens mais pequenas ao lado. Tem um título que em português significa qualquer coisa como Kherson expulsa os ocupantes nazis. E depois, o que dizer das afirmações dos comentadores e do próprio pivô, dizerem que a praça esteve sempre vazia durante a ocupação russa, quando as imagens eram exatamente desse período. Portanto, logo aqui são declarações comprovadamente falsas. Dá para ver um pouco o rigor deste tipo de comentários. E o próprio José Milhazes referir que a propaganda dizia que as imagens eram montagens e já tinha sido feito, que aquilo já tinha sido feito, quando na realidade a suposta propaganda era a verdade. E eles é que estavam a enganar as pessoas que viam a SIC naquele momento. E com isto, mais uma vez, não quer dizer que não haja propaganda do outro lado, neste caso do lado russo. Simplesmente a propaganda feita pelos médias tradicionais, em que todos devíamos poder confiar, é enorme também. E especialmente em temas como este da guerra, da Covid, das alterações climáticas, e pronto, e estes meios, como têm grandes audiências e supostamente credibilidade, criam uma distorção enorme sobre a realidade, especialmente neste tipo de assuntos, pelo menos é aquilo que é mais fácil de nos apercebermos. E precisamente estes médias são supostamente aqueles que lutam contra a desinformação, mas depois fazem isto que falaste, não é? Exatamente, e isso é que é bastante perigoso. São estes próprios órgãos de comunicação que se arrogam de ser a fonte da verdade, portanto não podem ter o contraditório, e depois nós temos exemplos práticos de que são eles e eu nem digo que sejam os que difundem mais desinformação, mas pelo menos são aqueles em que a desinformação tem maior impacto, e principalmente se não tiver escrutínio, não tiver ninguém a chamar a atenção e impedir que este tipo de coisas continuem, porque como nós já vimos, este tipo de situações acontecem e depois eles não recuam, nem sequer depois, quando é exposta a desinformação, como eles têm esse tal poder de condicionamento da informação, eles nem sequer voltam atrás e explicam que aquela informação não foi a mais rigorosa ou era falsa, por uma questão também de prestígio ou outro motivo qualquer, eles não o fazem. Portanto, é extremamente perigoso e preocupante. Sim, nem os verificadores de factos verificam as próprias televisões. Ora, então vamos passar para a nossa segunda notícia nesta revista do ano de 2023. Trata-se então das teorias da conspiração que se confirmaram, e estamos a falar concretamente sobre a pandemia. Ora então, Nuno, porquê que escolheste este tema nesta revisão de 2023, as teorias da conspiração que se confirmaram? Em primeiro lugar, porque a teoria da conspiração, como o próprio nome diz, devia ser uma hipótese, uma tese sobre um dado assunto. Neste caso, a possibilidade de existir uma conspiração, ou seja, um conluio de várias pessoas para implementar um plano secreto. Ora, isso só por si não deveria dizer nada de especial. Podem existir teorias prováveis, que obviamente muitas das teorias de conspiração revelaram-se verdadeiras e é normal. Outras são possíveis e outras são disparatadas ou até impossíveis. Mas na prática, a tentativa de concretização ou a descoberta que existia essa tentativa, ou pode de facto confirmar a teoria. No entanto, e não é bem de agora, como um artigo da Cristina Mestre explica bem isso, a origem dessa expressão, mas ela passou a ser utilizada como sinónimo de algo disparatado logo a priori, e passou a ser utilizada para desacreditar alguém que diz algo contra o senso comum ou contra um poder instituído. E no fundo é uma forma de serem rejeitados logo à partida ideias e nem sequer podem, ou factos que nem sequer podem ser discutidas, porque muitas vezes nem sequer são teorias, nem conspirações, é a exposição de coisas e de afirmações que até são públicas. Neste caso, no último ano, muitas dessas posições contrárias, narrativas predominantes, revelaram-se de facto verdadeiras, ou pelo menos muito plausíveis, nomeadamente em relação à Covid. São vários exemplos: a origem do vírus, a imunidade natural, alguns efeitos das vacinas,
a existência de conflitos de interesse graves, a taxa de letalidade do vírus, mesmo antes da vacinação, a intervenção das agências de informação, etc, etc. E queres aprofundar algum desses exemplos, aos quais podia, por exemplo, também juntar as máscaras, essa lista que falaste? Certo. Existem vários, e já falámos outros, como, por exemplo, a origem do vírus. Mas, de facto, as máscaras é um bom exemplo. Mas mais do que eu pedia que passasse o vídeo do Anthony Fauci, quando é confrontado com o estudo da Cochrane, que é uma revisão sistemática dos melhores estudos feitos com máscara, e que já inclui, desta vez, o vírus da Covid, que era uma das justificações para essas revisões não serem consideradas. Sim, vamos então ver essas declarações. Bret Stephens in the Times talked about Cochrane. Put that on the screen. The most rigorous and comprehensive analysis of scientific studies conducted on the efficacy of masks for reducing the spread of respiratory illness, including COVID-19, was published last month. Its conclusions, said Tom Jefferson, the Oxford epidemiologist who is the lead author, were unambiguous. There is just no evidence that masks, make any difference, he told the journalist Mayan Demasi, full stop. But wait, hold on. What about the N95 masks as opposed to the lower quality surgical or cloth masks? Makes no difference. None of it, he said. Well, what about the studies that initially persuaded policymakers to impose mask mandates? They were convinced by non-randomized studies, flawed observational studies. How do we get beyond that finding of that particular review? Yeah, but there are other studies, Michael, that show at an individual level for individual. When you're talking about the effect on the epidemic or the pandemic as a whole, the data are less strong. But when you talk about as an individual basis of someone protecting themselves or protecting themselves from spreading it to others, there's no doubt that there are many studies that show that there is an advantage. When you took at the broad population level, like the Cochrane study, the data are less firm with regard to the effect on the overall pandemic. But we're not talking about that. We're talking about an individual's effect on their own safety. That's a bit different than the broad population level. Penso que estas declarações mostram bem a falta de fundamentação científica que este tipo de medidas teve durante a pandemia. Em primeiro lugar, ignora totalmente o facto que foi apresentado de o estudo apontar para a ausência de eficácia para qualquer tipo de máscara, neste caso contra os vírus respiratórios, e de que os estudos que sugeriam o contrário, que ele utiliza bastante, não têm sequer amostras aleatórias e que são normalmente bastante enviesados. Depois, o que dizer da afirmação quando ele diz que esta revisão diz respeito aos efeitos, ao efeito na pandemia como um todo, mas não tanto em relação à proteção individual. Ora, os RCTs permitem exatamente ver isso, com o máximo de rigor, e o que esta revisão, tal como as anteriores, que já tinham sido publicadas mesmo pela OMS e pelo CDC, aponta que realmente o efeito é basicamente zero. E relembrar que este homem foi chamado por todo lado como o maior especialista norte-americano e a fonte da verdade para os fact-checkers por todo o mundo. Sim, nós aqui em Portugal também temos vários Anthony Faucis e que agora na gripe voltam a ser chamados, curiosamente, como se não se tivesse passado nada. Vamos então precisamente falar agora de Portugal no nosso terceiro tema. Ora, Portugal, mais um ano de mortalidade em excesso, 2023. Continuamos com esse excesso de mortalidade e o que é certo é que se estivéssemos na chamada pandemia, os números trágicos que tivemos, por exemplo, agora em dezembro de 2023, onde foi o mês com mais mortes da última década, tenho a certeza que se fosse na chamada pandemia abriria logo telejornais. Mas agora que batemos em dezembro passado, há poucos dias, o recorde da última década, ninguém quer saber. Ora, Nuno, que informações nos podes então trazer sobre este tema da mortalidade em excesso em Portugal no ano de 2023, que conseguiu no mês de dezembro superar os números fatídicos daquele janeiro de 2021 que nos obrigou a ficar fechados todos em casa, mas que agora parece que não importa. Sim, infelizmente esse mês contribuiu também para que de facto este ano, ainda não fosse este ano que Portugal estabilizasse a mortalidade, porque tivemos 3 anos com uma mortalidade muitíssimo alta
E depois, em 2023, havia uma expectativa de haver um déficit, ou pelo menos que a mortalidade estabilizasse minimamente, mas, no entanto, voltámos a ter mais 7,5 mil mortes em relação ao período pandémico. Portanto, desde a instauração daquele tipo de políticas que foram justificadas para salvarem vidas, em Portugal já morreram quase 48 mil pessoas a mais em relação à média dos anos pré-pandémica. Isto devia-nos fazer pensar um bocadinho. Pois, devia-nos fazer pensar mesmo muito, e parece que as entidades oficiais não estão assim muito interessadas em analisar esses números, não é? Sim, e isso não deixa de ser estranho, porque depois de alguns anos com uma preocupação enorme em relação aos números Covid, a mortalidade geral, que no fundo é a que conta, que engloba a Covid, mas também as outras, tem sido completamente ignorada pela DGS, pelo Governo e até pelo próprio Presidente da República. O anterior governo prometeu o tal estudo detalhado sobre o assunto, quando os números apareceram finalmente nos grandes médicos, portanto, antes nunca abordavam o assunto, mas curiosamente esse estudo depois foi completamente, nunca foi apresentado e nunca houve qualquer justificação oficial para o fenómeno, porque é que isso aconteceu. Sim, sim, e eu creio que a imprensa só fala nesses números porque há um jornal, que é o jornal Página 1, e também, claro, o Blind Spot, que fizeram esse apanhado desses números todos, e porque senão, se calhar, nem se falava nisso. E falaste no Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, é curioso que ele comenta todos os jogos de futebol, comenta tudo e mais alguma coisa, e um assunto que mexe com a vida dos portugueses, ele está caladinho. É curioso esse pormenor que aqui trouxeste. Ora, Nuno, no nosso quarto e último tema, trazes as figuras do ano que marcaram, na tua perspectiva, aqui 2023. Quem é que elege, então, como figura do ano? Eu elejo o Elon Musk. Eu sei que é uma eleição polémica, mas eu penso que, independentemente de muitas críticas que se possam fazer, e sem dúvida que há muitas, e até já discutirmos aqui negócios em que ele está envolvido e que pode ser criticado de alguma forma, como o setor das renováveis, a verdade é que a aquisição que ele fez do Twitter permitiu um acesso a inúmeras informações que antes estavam ocultas, desde a reativação de contas de cientistas e outras personalidades, a percebermos a influência de algumas agências de informação e farmacêuticas que tinham dentro das próprias redes sociais e muitas outras coisas. E eu penso que isso teve uma enorme influência a nível global e na maneira das pessoas pensarem, e bastou o acesso à informação, que hoje em dia o Twitter permite, apesar de também já estar ter vários constrangimentos e alguns, na minha opinião, até um pouco excessivos ou negativos, continua a ser a fonte de muita informação que não é possível obter na maior parte pelo menos das grandes plataformas de informação. Sim, eu concordo contigo. Muitas pessoas comentam nos nossos programas, quando falamos de Elon Musk, atenção, ele não é o que parece, ele pode ser oposição controlada. Como quiserem, respeitamos todas as opiniões. Uma coisa é um facto, e isso eu posso falar pessoalmente, porque senti a minha conta tinha sido banida, e quando Elon Musk voltou, a minha conta regressou, e lá respiramos liberdade, e podemos falar de todos os assuntos que, por exemplo, aqui no YouTube, que é uma das plataformas que estamos a transmitir hoje, não podemos falar. Portanto, se é oposição controlada ou não sei, mas que contribuiu para a liberdade de expressão, sem dúvida, e o seu a seu dono. E a nível nacional, queres fazer alguma abordagem, referenciar alguém? Sim, em primeiro lugar, dizer que concordo totalmente contigo em relação ao Elon Musk, é uma posição muito semelhante àquela que eu tenho, portanto, tenho bastante concordância contigo em relação ao que disseste. A nível nacional, eu não destacava uma figura, mas várias pessoas, como tu, que não abdicam de defender a liberdade de expressão e denunciar o que pensam estar errados, e juntava também todos os que, tendo opiniões muito diversas, estão abertas a ouvir a opinião dos outros, a mudar de posições e a defender a liberdade de expressão, mesmo dos que discordam totalmente. Este grupo de pessoas, eu acho que é importante que não se divida por discordar de um outro tema que tem surgido, e penso que isso é normal e até um bom sinal. É sinal que nós estamos numa câmara de ressonância e se têm experiências e informações diversas. E, portanto, eu penso que esta massa
massa humana a nível global que se está a formar, que é muito importante que se mantenha unida, não por toda a gente pensar de maneira diferente, mas por respeitarmos a opinião das outras pessoas, e eu penso que isso aí é a grande divisão que existe neste momento. Sim, sim, dar voz aos dois lados e depois as pessoas tirem as conclusões que quiserem. Vamos então à nossa novidade, foi assim que implementámos no último programa de 2023, o vídeo da semana. Vamos então fechar este programa com o vídeo da semana e depois então pedir o teu comentário. You know, we partnered with Google, for example. If you Google climate change, you will, at the top of your search, you will get all kinds of UN resources. We started this partnership when we were shocked to see that when we Googled climate change, we were getting incredibly distorted information right at the top. So we're becoming much more proactive. You know, we own the science, and we think that the world, you know, should know it, and the platforms themselves also do. But again, it's a huge challenge that I think all sectors of society need to be very active in. Nuno? Estas declarações resumem um pouco o que têm sido os últimos anos. Neste caso é um responsável da ONU. Por um lado revela como a informação é bastante condicionada atualmente, e depois diz a coisa menos científica do mundo, que é dizer que alguém, neste caso a própria ONU, é a dona da ciência. Como se a ciência tivesse dona, e a ciência é um pouco o contrário disso, é um método, é uma forma de se questionar constantemente, e ainda mais grave que isso, é a dependência financeira, que este tipo de agências, tal como a OMS também, que é uma espécie de uma filha da ONU, tem de financiamento privado, com muitos interesses também na área, por exemplo, da Fundação Bill e Melinda Gates ou de algumas da família Rockefeller. Sim. Do que se conhece, e portanto só do que se conhece sabe-se que este tipo de instituições têm um conjunto de ligações e de dependências de entidades com conflitos muito graves. Portanto, quando este tipo de entidades vem dizer que eles são a ciência, são os donos da ciência, é algo que não deve ser teoria da conspiração nenhuma, é algo que deve pelo menos preocupar um bocadinho as pessoas e arranjarmos maneiras de escrutinar este tipo de entidades que não fiquem de rédea solta, por assim dizer. Sim, sim. Nuno, muito obrigado e que maravilha. Eu estava aqui mesmo a pensar que maravilha, que bom termos a possibilidade de, no Facebook, no YouTube também, temos este programa é transmitido no YouTube, no Twitter, de mostrarmos estes temas que de facto não se vêem falados nas televisões e que muitas pessoas questionam e que gostam de ver abordados. Portanto, um bem-aja pelo trabalho do Blind Spot, nesta parceria com o canal Sérgio Tavares, que começou em 2023 e que queremos que continue também para 2024. Nuno, muito obrigado, um bom ano e até para a semana. Muito obrigado, Sérgio. Um bom ano para todos os espectadores e até para a semana. Um abraço. Igualmente também desejo um bom ano a todos os seguidores do canal Sérgio Tavares, estejam-nos a ver em qualquer que seja a plataforma. Este é um jornal que é transmitido em simultâneo no Facebook, no YouTube e no Twitter, e depois em diferido no Rumble, caso haja censura em alguma destas plataformas. Por razões de segurança, temos que ter sempre uma plataforma onde não haja censura. Muito obrigado a todos desse lado. Contamos com a vossa presença neste ano de 2024. Vamos trazer muitas notícias, muitos temas, muita investigação, muito trabalho, e por isso mesmo o vosso apoio é também muito importante, acedendo ao canal www.canalsergiotavares.pt no site, ou também ao site www.blindspot.pt. Um forte abraço e até para a semana.